Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, um dos motivos que vai levar à Revolução Francesa, né? E esse é um dos principais motivos que vai fazer com que os revolucionários franceses, principalmente os burgueses, adotem essas ideias para influenciar aí na Revolução Francesa. Acompanha comigo aí o significado do iluminismo, beleza? O iluminismo, pessoal, foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como o século das luzes ou da ilustração. Então, o iluminismo ele significa luz, clarear, iluminar, novas ideias, conhecimento. Acompanha comigo aí. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa, como eu já falei para vocês, e os movimentos de independência na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Pessoal, vários movimentos de independência, inclusive a Inconfidência Mineira, ela vai ser influenciada pela Revolução Francesa e pelas ideias, óbvio, iluministas, porque os franceses foram influenciados pelas essas ideias iluministas, beleza? Iluminismo, pessoal, é um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias. Iluministas são os filósofos que vão desenvolver essas ideias. Pessoal, continuando. Para entender o iluminismo, é preciso que vocês compreendam qual era a mentalidade das pessoas naquela época. As pessoas viviam sob a influência do teocentrismo, Deus no centro do universo. Deus determinava tudo, politicamente, economicamente, né? As questões da própria natureza, tudo era determinado por Deus. Então a Igreja Católica, ela tentava dar a resposta para tudo e sempre colocava Deus. As doenças, as desgraças que aconteciam, era Deus. A ciência naquela época, pessoal, ela não tinha muita voz, porque a própria igreja, ela perseguia e condenava todas as pessoas que ia contra as suas ideias. Várias pessoas que iam contra as leis, contra as regras, contra a igreja, essas pessoas eram perseguidas. Então esses iluministas chegam para clarear a mente do povo e começam a mostrar através da razão aquilo que se vê, aquilo que se pega, tá certo? Aquilo que é concreto, a razão, tenta explicar através da razão o porquê das coisas e não mais aquela explicação da fé. Não sei como aconteceu, foi Deus que quis assim. Não. Então, a razão e a fé agora vão entrar em conflitos. E como é que eu provo a razão? Através da ciência, através da luz, através do conhecimento. Tá certo? Ou seja, o iluminismo ele vai tentar explicar o mundo de uma outra visão e não mais aquela visão da igreja, aquela visão teocentrista, que Deus é o centro de tudo. Beleza? Continuando aí. O iluminismo, pessoal, eles pregavam a liberdade. Lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade, um dos lemas aí da Revolução Francesa. A liberdade democrática, a liberdade política. O mundo vivia naquela época dominado por reis e o rei concentrava todo o poder nas mãos. A Igreja Católica dizia que o rei foi escolhido por Deus para orientar e guiar o povo. E as pessoas deveriam, seguir esses reis. Então, a partir do momento que os iluministas começam a pregar novas ideias e a liberdade, eles acreditavam que esses reis deveriam ser depostos do poder, ou seja, retirados do poder, e daí vez para a liberdade, para a democracia, onde o povo, a vontade do povo seria soberana. Beleza? Continuando aí. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Observa aí mais um pouquinho o que significa a luz. Luz, iluminismo, é igual a razão. Escuridão, trevas, igual a ignorância. Beleza? De uma forma bem sucinta aí para vocês entenderem o que é o iluminismo. Continuando.
Continuando aí, as luzes da razão. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade na época. O que eles querem dizer com isso? As pessoas naquela época não pensavam. E as que tentavam pensar eram perseguidas. A liberdade de expressão. A igreja praticamente ela dizia o que as pessoas tinham que pensar. Elas controlavam as pessoas com ameaças de castigos, com ameaça de ir para o inferno. Então as pessoas acabavam seguindo ali essas determinações da igreja. Beleza, pessoal? Observem essa imagem aí, essa gravura de 1793. Essa mulher aí representa a liberdade. E onde é que eu encontro essa mulher hoje em dia? Estátua da Liberdade e na Cédula do Real. Aquela imagem lá, que está aí, que vocês estão vendo, ela representa a liberdade, ela representa a república, beleza? A tocha que ela segura na mão, essa espécie de cajado, é a razão. Observe que é uma luz. As pessoas que estão se afastando dela, observe que elas estão com vendas nos olhos. Geralmente uma pessoa ignorante, a gente diz que ela é cega, né? Aí vem a questão do fanatismo religioso, até mesmo o fanatismo político, tá certo? A ignorância das pessoas está sendo atingida pela luz da liberdade. É mais ou menos isso que se explica o iluminismo, pessoal. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a enciclopédia que iluminava. Essa enciclopédia, pessoal, ela vai abordar diversas áreas do conhecimento e vai divulgar as ideias filosóficas e políticas dos iluministas naquela época. Então, como todo mundo sabe, uma enciclopédia é um conjunto de livros ou conjunto de ideias, né, dentro de vamos dizer, um livro só. Essa enciclopédia ela vai ser organizada por Diderot e Jean d'Alembert, tá ok? A obra ela vai contar com a colaboração aproximadamente de mais de 150 autores, entre eles Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Foi condenada pelo governo e pela igreja como subversiva, mas circulou clandestinamente, influenciando as mentes da época. Pessoal, agora nós vamos falar sobre alguns filósofos, beleza? Vamos lá. Começando aí por Voltaire, que vai nascer em 1694 e morrer em 1778. Algumas pessoas falam que Voltaire não falou essa frase, outras dizem que sim, mas eu gosto muito dessa frase. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então vamos ver aqui o que Voltaire defendia. Né? Ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Pessoal, ele também era um crítico ferrenho da Igreja Católica e do absolutismo dos reis. Ele propunha também a participação da burguesia esclarecida ao governo, ou seja, as pessoas que tinham conhecimento, os mais ricos, os burgueses, deveriam participar do governo. Fato esse que não acontecia onde? No antigo regime, pois só o rei tinha a participação política. Beleza? Pessoal, agora nós vamos falar sobre Rousseau e o que ele defendia, tá certo? Rousseau, ele disse o seguinte: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí, você concorda? Rousseau, ele vai escrever várias obras. As mais destacadas são Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, criticava a propriedade privada por ser a raiz da infelicidade humana. O Contrato Social, né? Um livro que ele vai escrever, que defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direitos para todos, ou seja, a democracia. Observe que a maioria desses filósofos eles eram defensores da democracia, onde o povo pudesse participar, né, da política. Continuando aí, vamos falar agora um pouco sobre Montesquieu. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ele era contra o absolutismo, forma de governo que concentrava todo o poder nas mãos do rei, já falei para vocês, e afirmava que somente o poder poderia limitar o poder. Criticava a interferência política do clero, ou seja, da igreja, defendia aspectos democráticos de governo e os respeito às leis. Em sua obra, O Espírito das Leis, defendia a divisão do poder em três poderes, pessoal. Isso é muito importante. O Brasil
hoje segue essas ideias. O legislativo, composto pelos representantes da população que fariam as leis do país, o executivo, responsável por executar essas leis e administrar os negócios públicos, e o judiciário, encarregado de aplicar as leis. Pessoal, eu vou postar aqui no portal também uma explicação bem simples de como funcionam os três poderes no Brasil. Até mesmo para você entender como funciona a política do Brasil. É preciso entender o que é o executivo, o que é o legislativo e o que é o judiciário. E por fim, pessoal, nós vamos falar agora de John Locke. John Locke disse o seguinte: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Pensar, pensar e pensar é o que mais os filósofos defendem. Beleza? O pensamento ele liberta o homem. As ideias e o conhecimento, pessoal, liberta o homem. Beleza? Vamos ver agora o que John Locke defendia. John Locke, pessoal, ele vai criticar a teoria do direito divino dos reis e combater o absolutismo. Ou seja, aquela teoria que o rei foi escolhido por um Deus para guiar o homem, para Rousseau deveria ser descartado naquela época. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis natural e civil e zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Ou seja, pessoal, as pessoas deveriam escolher quem deveria ir para o poder. Caso as pessoas não concordassem com ele, deveria ser destituído do poder, ou seja, retirado. E hoje nós fazemos isso através das eleições. Se a gente não concordar com política, a gente não elege mais. Pelo menos era para ser assim no Brasil. Ele vai defender a separação entre a igreja e Estado e a liberdade religiosa. Pessoal, em 1889, o Brasil ele vai ser laico. Então, boa parte dos países daquela época, eles tinham uma relação com a igreja meio que interferia no Estado. A partir daí, a partir do momento que as repúblicas começam a ser instauradas, a igreja se separa do Estado. Ele acreditava também que a mente de uma pessoa, ao nascer, era uma tábula rasa, uma espécie de folha em branco. E somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Ou seja, pessoal, o homem é uma folha em branco e as experiências, o meio que ele vive em sociedade é que vai fazer ele adquirir conhecimento. É como se toda a sua vida fosse escrita, né, a partir do momento em que você vai vivendo suas experiências. E aí ele diz que a personalidade humana vai sendo construída pelo meio em que você vive. Eu não concordo muito com isso. Eu acredito que personalidade o ser humano já nasce com ela, independentemente do meio onde você viva, beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!